Você é a favor do dízimo? Sou absolutamente a favor do dízimo. A favor? Sou absolutamente a favor do Por quê? dízimo. Porque quando eu sou muito assim, eu sou muito racional, né? Eu tenho muita fé, mas a minha fé nunca vai ser neutralizada pelo sentimento, pela emoção. Eu não abro mão do meu racional. Eu tenho que raciocinar. As coisas têm que fazer sentido. Então, primeiro que está na Bíblia, eu acredito na Bíblia, né? E falando de novo, Abraão foi o primeiro dizimista, né? Abraão foi ele que foi da cabeça dele que surgiu isso. Foi ele que conheceu lá um sacerdote, né? Com um nome estranho, chamava Melquisedeque, e ele deu o dízimo de tudo que ele possuía. Ele deu na mão do sacerdote, do religioso, entre aspas, né? Não foi para fazer caridade, não. Ele deu o dízimo lá para o sacerdote. Muito bem. Então, quando você vê que aquilo tem um fundamento bíblico, e quando você para pensar, peraí, como é que é a natureza? Você compra um abacate. O abacate tem uma semente. O que é aquela semente? Na minha interpretação, aquela semente é o dízimo. Porque você não vai comer aquilo. Não faz sentido você ir lá na padaria e falar assim, vem cá, eu quero uma vitamina de abacate, mas porque eu tô pagando, eu quero que você bata com caroço e tudo. Se vira. É o ossinho da coxinha do frango que é pesado. Pois é. Mas aí você vê que tudo da natureza, uma parte precisa ser plantada para multiplicar. O que vai te multiplicar? Na minha visão, é o dízimo. Na minha visão. Eu nunca fiquei pobre por entregar o dízimo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquele valor que eu entrego não me faz falta. Tanto é que, quando eu entendi isso, que eu aprendi isso muito cedo, porque no judaísmo você tem isso muito mais claro. Não é nem passível assim de discussão. É lógico que você tem muito judeu que nasceu judeu e não segue a religião, não tem a fé judaica. Mas quando você aprende isso muito cedo, aquilo é natural. Então, assim, nunca fez falta nem na época que eu estava endividada, porque eu sabia qual era o caminho. Eu continuei plantando a minha semente. Hoje as pessoas falam, nossa, mas você dá 10% de tudo que você ganha? Eu digo, não, eu não dou mais 10% há muitos anos. Eu dou 20% do que eu ganho. 20%. Se você dizer, mas não faz falta? Não. Obrigatoriamente, nos aí momentos de épocas magras ou não? Mas E aí não não é tem para quem você dá obrigatoriamente. também, porque assim, aí você confia em alguém em quem você dá esses 20%. Numa correto? instituição. Sim. Ou o dízimo, porque assim, o dízimo pode também ser entendido como, eu vou pegar 20%. Então, porque o dízimo seria para um religioso, para o sacerdote, como você disse. Mas também você poderia fazer de outra forma, pegar aqueles 20% e dar para quem você... Ou para outras instituições, ou para... Mas aí eu vejo assim, aí minha... Dízimo não É que eu entendo, é uma questão o dízimo não é religiosa meu. nesse caso. O que eu entendo é assim, eu devolvo, né, não digo nem que dou, devolvo 20%. Na verdade, os 10%, que é a regra, que é o sentido da palavra dízimo, é a 10ª parte. Sim. 10% é o que é a lei, digamos assim. É a regra. A lei de religiões específicas, não é a lei dos homens, Não. geral. Os 10% não são meus. É como o caroço do abacate. Eu não vou comer, não é para mim. Aquilo é para ser plantado, etc e tal, porque é dali que vai multiplicar. Se você comer aquilo, acabou. Né? Não tem de onde vir. Então, esses 10%, eu entendo que eles não são meus. Então, como eu vou decidir o que eu quero fazer com esse dinheiro? Eu não vejo como uma decisão minha. Eu vou dar numa instituição. Não foi isso que foi instituído. Ou eu creio ou eu não creio. Não, mas aí não Se eu quiser fazer de outra forma, então aí você está doando. Entendi. Eu ajudo instituições? Ajudo. Eu ajudo instituições com o meu dinheiro. Não com o dinheiro do dízimo. Então, porque eu dado um dinheiro que não é meu, para mim é muito fácil. Agora, eu dou do meu dinheiro. Então, do meu dinheiro, aquilo que sobra para mim, que no meu caso 80% poderia ser 90%, mas por uma questão minha de gratidão, porque eu sei tudo o que eu passei, né?
eu devolvo 20%. Agora eu vou fazer um paralelo com o imposto que a gente falou lá no início. É isso que eu ia falar também, exatamente. Então, tá, o imposto, a gente não tem um retorno. O que o dízimo, se for pensar economicamente, o que o dízimo traz? De retorno. É que assim, tem uma religião, nem entro nessas questões, mas assim, vamos traçar um paralelo ali. O que te dá? Então, aí entra uma questão de fé. Porque, por exemplo, o que eu vejo na minha vida como retorno não é uma coisa que as pessoas vão ver. Eu não vou conseguir convencer ninguém e nem é a minha intenção, porque a pessoa não vai dar nada para mim. Sim. Mas o que eu vejo e que só eu sei é que muitas vezes eu tenho uma ideia que me rende muito dinheiro. Da onde veio aquilo? Eu sei que não veio da minha cabeça. Eu sei que não veio da minha cabeça, que eu não sou o ás de ouro, a fulana de tal. Então, às vezes, eu sento na frente do computador, com aquela tela branca, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Não sei. Daqui a pouco vem uma ideia e aquilo sai. Eu escrevi um livro, 5, na verdade, né? Eu tenho 5 livros lançados. Tem gente que já escreveu 20, 30, e não vendeu uma porcentagenzinha do que eu vendi, né? E, digamos assim, livros mais bem escritos, mais interessantes, pessoas mais inteligentes do que eu. Mas, assim, é isso que eu vejo. Eu vejo que aquilo que eu faço prospera. E mesmo quando eu tenho que fechar uma porta, por exemplo, eu não citei aqui que eu tive uma loja virtual durante 5 anos, eu fechei aquela porta, o tempo que eu perdia com uma loja que me rendia X mil reais por mês, eu ganho muito mais hoje com aquele tempo. Então, quando uma porta fecha, abre outra maior. Sim. E isso quem vê sou eu. Então, às vezes eu tô ali, eu tô numa reunião com um monte de cliente, com gente quebrando a cabeça para resolver um negócio, que eu também não sei como é. E, de repente, eu tenho uma ideia e digo, gente, mas por que não faz assim, assim, assado? E todo mundo olha. Por que a gente não pensou nisso antes? Da onde você tirou essa ideia? Veio na minha cabeça. Entendeu? Veio na minha cabeça. Não é que eu sou um gênio, eu nem sabia qual era o assunto. Então, é isso que eu vejo. O inexplicável que... Não, por isso que eu digo, eu não vou convencer ninguém, porque essa também não é a... Não, isso né? também não é... Então, eu vejo esse retorno. Porque eu, às vezes, não tenho a menor ideia do que fazer. E assim, não é que as coisas acontecem, né, do além. Eu me preparo para as coisas. Como eu falei, eu fui estudar espanhol sozinha, não tinha dinheiro para pagar, não tinha nem tempo, né? E nem dinheiro para pagar uma escola. Eu fui aprender sozinha. Então, quando veio uma oportunidade, eu sabia. Eu fui lá e peguei. Então, você tem que se preparar, né? É como eu falo, né, para as pessoas. Não tem a história de Davi, que é conhecida, né, para falar uma história do rei Davi. O rei Davi ele conheceu o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, porque ele tocava harpa. Não é que do nada Deus fez ele aparecer dentro da tenda do Saul. Não, Saul precisou de um arpista. Alguém lembrou que Davi tocava harpa. Você acha que ele tocava bem ou tocava mal? Para tocar pro rei. Tá bem, né? Então, se ele não soubesse tocar harpa bem, ele não ia... Ninguém ia botar ele na frente do Saul para tocar uns blim, blim, blim desafinado, né? Pelo amor de Deus. Sim. Então, você tem que estar preparado para as coisas que podem surgir. Senão, 0 multiplicado por 1 milhão dá quanto? Dá 0, vai ser sempre 0. Então, você tem que ter um fator multiplicador, né? E eu vejo isso. E às vezes, né, como você estava falando, mas aí você tem que entregar num lugar onde você confia. No seu caso, você confia, porque no meu caso, eu confio. Tá tudo certo. Né? Mas, por exemplo, você não é obrigado a pagar imposto. Sim. Você confia na mão das pessoas que administram teu imposto. Mas aí você é obrigado, né? Você é obrigado. É uma imposição. Você é obrigado, é uma imposição. Por isso que chama imposto. Eu não tenho a menor ideia por que eles falam que a gente é contribuinte, porque eu não contribuo. Eu pago porque eu tenho uma imposição de pagar, que eu sou obrigada. Mas... Para ficar mais bonitinho.
Você não chega lá e fala, olha, vem cá, eu quero saber onde vocês estão usando meu dinheiro e tal. Você faz a tua parte. Se o cara roubou, Não, mas não se o cara deveria, enfiou como no você bolso... foi atrás lá do vereador, você também não deveria ir atrás do pastor ou do Eu padre vou. ou do coisa? Eu vou. Então, Porque aí é uma característica minha. sim. Mas ainda que a pessoa não vá, né, eu vou nos dois lados. Eu vou no espiritual e no material. Então eu fui atrás do político e eu quero saber também o que está acontecendo, o que, né, para onde está indo, está beneficiando as pessoas, está alcançando as pessoas, está sendo bem utilizado, né? Sim. Porque eu acredito que eu tenho esse direito e ninguém nunca me disse que eu não tinha. Então, Sim, até aí, tem, beleza, lógico. Mas aí se o né? líder espiritual lá daquela religião que você está contribuindo, vamos dizer, eu estou contribuindo, aí ele tem lá começa a ter um carro, um helicóptero, e aí ele é riquíssimo. Ele tem uma filosofia de que não devo prestar contas, qualquer coisa. Como é que isso... Comigo nunca aconteceu. Se acontecesse, para mim ia acender uma luzinha vermelha. Porém, eu vejo o seguinte, eu tenho que pagar um imposto. Se o cara roubou, meteu a mão, o problema não é meu. Não, ele é que roubou, não é você que Sou está eu que errado. roubou. Você fez sua parte. Então, Isso eu também acho legal. eu tenho como... Bom, agora mesmo, meu contador me ligou essa semana e falou, Patrícia, você deixou de pagar 2 impostos aqui no mês X e Y de 2021. Eu falei, mas não mesmo. Não, eu fui tirar uma certidão negativa, apareceu 2 impostos abertos. Eu fui lá no movimento bancário, falei, eu paguei dia X e Y, pedi o comprovante no banco e digo, tá aqui, ó. Eu não vou pagar 2 vezes, tá aqui. Então, essa é a minha defesa. Eu paguei. Onde foi parar o dinheiro, não me interessa. Eu paguei, tá aqui, você não pode me cobrar 2 vezes. Sim. Né? Se isso acontecesse, no caso com o dízimo, que é o assunto que a gente está falando, a minha parte eu fiz. Se o cara tá roubando, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Mas, de novo, o meu, segundo o meu ponto de vista, eu tenho o direito de saber. Sim. Onde Tem foi, que o ter, que foi. tem transparência. Né? Então, eu nunca tive esse problema, não. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!